Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Céu, volume 13, capítulo 19. Para você que está nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, porque é maravilhoso ler este livro e os outros livros que nós lemos no nosso canal. Praticamente nós só lemos livro no nosso canal para que você não precise ler. Então você pode estar ouvindo aí no seu fone de ouvido, fazendo uma caminhada, indo para a academia. É muito gostoso. Capítulo 19. 21 de setembro de 1921. Deus quer dar seus bens a seus filhos. O obrar na divina vontade é dia. Ou seja, fazer a obra na vontade de Deus é estar sempre na luz, é estar sempre em direção ao céu. Encontrando-me em meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus, ao vir, disse-me: Minha filha, em que dolorosas condições me colocam as criaturas? Eu sou como um pai riquíssimo e que ama muito seus filhos, mas seus filhos são extremamente ingratos. Porque enquanto o pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus. O pai lhes dá o alimento, e estes querem ficar em jejum. E se comem, se alimentam de alimentos sujos e vis. O pai lhes doa suas riquezas, quer tê-los ao seu redor, lhes dá seu mesmo quarto. E os filhos nada querem aceitar e se contentam em andar errantes, sem teto e pobres. Pobre pai, quantas dores, quantas lágrimas não derrama. Seria menos infeliz se não tivesse o que dar. Mas ter os bens e não ter o que fazer com eles, e ver perecer seus filhos, isto é uma dor que supera qualquer dor. Tal sou eu. Quero dar e não há quem tome. Assim que as criaturas são causa de me fazer derramar lágrimas amargas e de ter uma dor contínua. Mas você sabe quem enxuga minhas lágrimas e me muda a dor em alegria? Quem quer estar comigo sempre junto. Quem toma com amor e com fiel confiança minhas riquezas. Quem se alimenta à minha mesma mesa. E quem se veste com minhas mesmas vestes. A estes eu dou sem medida. São meus confidentes e os faço repousar sobre o meu próprio seio. Depois disto, me encontrei fora de mim mesma e via surgir novas revoluções entre partidos e partidos. E como estão, e como estas serão causa de maiores combates, e meu doce Jesus me disse: Minha filha, se não se formam os partidos, não podem acontecer as verdadeiras revoluções, especialmente contra a Igreja, porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento
contra o qual se quisesse combater. Mas quantos desse partido, que aparentemente se diz católico, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros, e darão muitas dores à minha igreja. Muitos creem que com este partido será defendida a religião, mas será o contrário, e os inimigos se servirão dele para amaldiçoar, principalmente contra ela. Depois voltei em mim mesma, e era a hora quando meu amado Jesus saía da prisão e era levado de novo diante de Caifás. Eu tentei acompanhá-lo neste mistério, e Jesus me disse: Minha filha, quando fui apresentado a Caifás, era pleno dia, e era tanto o amor que eu tinha pelas criaturas que saía neste último dia diante do pontífice todo deformado, chagado, para receber a condenação de morte. Mas quantas penas devia me custar esta condenação? E eu tornava estas penas em dias eternos, com os quais circundava cada uma das criaturas, a fim de que, afastando-a das trevas, cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar e punha à disposição a minha condenação de morte, para que nela encontrassem a sua vida. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura, e não somente eu, mas também o bem que fazem as criaturas é sempre dia que formam, assim como o mal é noite. Acontece quando como uma pessoa tem uma luz e se encontram perto dela 10, 20 pessoas. Apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só, as outras gozam da mesma. Podem trabalhar, ler e, enquanto elas se aproveitam da luz, não fazem mal à pessoa que a possui. Assim acontece com o bem agir. Não só é dia para ela, mas pode fazer o dia a quem sabe quantas outras. O bem é sempre comunicativo e o meu amor não é só me incitava. E o meu amor não só me incitava a mim, mas dava a graça às criaturas que me amam de formar tantos dias em proveito dos seus irmãos, por quantas obras boas vão fazendo. Capítulo 20. 28 de setembro de 1921. Jesus é luz e tudo o que dele sai é luz, que difundindo-se no meio de todas as criaturas é substituído como vida de cada uma delas. Continuando o meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver junto a mim, com o coração todo em chamas, e de cada batida que dava o seu coração saía uma luz. Essas luzes circundavam-me toda e se difundiam sobre toda a criação. Eu fiquei surpreendida e Jesus disse: Minha filha, eu sou luz eterna, e tudo o que sai de mim é luz, assim que não é somente o meu batimento que emana luz, senão cada pensamento meu, respiro, palavra, passo, cada gota de meu sangue é luz que se desprende de mim e que, difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas, querendo a correspondência de suas pequenas luzes, porque também elas são luz, pois também elas saíram de dentro da minha mesma luz, mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. Minha filha, amo tanto a criatura que a concebi em meu fôlego e a pari sobre meus joelhos, para fazê-la repousar sobre o meu seio e tê-la ao seguro. Mas a criatura me foge, e eu, não sentindo-a em meu alento, nem encontrando-a sobre meus joelhos, minha respiração a chama continuamente. E meus joelhos estão cansados de esperá-la, e a vou procurando por toda parte para tê-la comigo de volta. Ah, em que estreitos de dor e de amor
me põe as criaturas. Depois disto, tendo ouvido falar da humildade, estou convencida de que esta virtude não existe em mim, nem eu penso nela jamais. Ao ouvir meu doce Jesus, lhe disse a minha pena, e ele me disse: Minha filha, não temas, eu te criei no mar, e quem vive no mar não se entende da terra. Se quisesse perguntar aos peixes como é a terra, como são seus frutos, as plantas, as flores, se tivessem razão, responderiam: Não nascemos no mar, nós nascemos no mar, vivemos no mar, a água nos nutre. E se os demais ficassem afogados nele, nós nos movemos nele e ele nos dá a vida. E se aos demais seres lhes congelaria o sangue nas veias, a nós nos dá o calor. O mar é tudo para nós. Nos serve de quarto, de cama, passeamos nele. Somos os únicos seres afortunados que não devemos nos fadigar para encontrar o alimento. O que queremos, tudo está pronto à nossa disposição. Assim podemos falar do mar, não da terra, e agora nos serve para tudo e nela encontramos tudo. Mas se em troca lhes perguntasse aos pássaros, estes responderiam: Conhecemos as plantas, a altura das árvores, as flores, os frutos. Diriam quantas fadigas passam para encontrar uma semente para alimentar-se, um esconderijo para proteger-se do frio, da chuva. Semelhança do mar é para quem vive em minha vontade. Semelhança da terra é para quem vive, caminha pelo caminho das virtudes. Por isso, vivendo tu no mar da minha vontade, não é de admirar que só a minha vontade te basta para tudo. Se a água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes, de alimento, de calor, de cama, de habitação, de tudo, muito mais o pode fazer e de modo mais admirável a minha vontade. Aliás, na minha vontade, as virtudes são no grau mais heróico e divino. Minha vontade absorve tudo e liquefaz tudo em si, e a alma fica absorvida em minha vontade. Dela se alimenta, nela caminha. Só ela conhece e lhe basta para tudo. Pode-se dizer que entre todas as criaturas é a única afortunada que não deve mendigar um pão. Não, mas a água de minha vontade a inunda por cima, por baixo, à direita, à esquerda, e se quiser o alimento, come. Se quiser a força, a encontra. Se quiser dormir, encontra a cama mais suave para descansar. Tudo está pronto à sua disposição. Capítulo 21. 6 de outubro de 1921. O pecado é o ponto negro do homem. O estado de graça é o ponto luminoso do homem. Estava rezando e adorando as chagas de meu crucificado Jesus e pensava entre mim: como é feio o pecado que reduziu o meu sumo bem a um estado tão dilacerante. E meu sempre amável Jesus, apoiando sua santíssima cabeça sobre o meu ombro, suspirando, me disse: Minha filha, o pecado não é só feio, mas horrível. É o ponto negro do homem. Enquanto peca, sofre uma transformação brutal. Todo o belo que lhe dei se cobre de uma fealdade horrível ao ver-se. E não somente o sentido que peca, senão todo o homem corre junto. Assim que pecado o pensamento, assim que pecado o pensamento, o batimento, o respiro, o movimento, o passo, a vontade, arrastou o homem a um só ponto, e de todo seu ser saem densas trevas que cegam, e ao ar venenoso que o envenena. Tudo é negro em torno dele, tudo é mortal, e qualquer que se aproxime dele se põe em um estado de perigo horrível e espantoso. Tal é o homem no estado do pecado. Eu fiquei aterrorizada
E Jesus continuou: se o homem é horrível no estado de culpa, no estado de graça e de agir, é bem belo. O bem, embora seja menor, é o ponto luminoso do homem. Enquanto faz o bem, sofre uma transformação celestial, angélica e divina. Seu bom querer arrasta todo o seu ser a um só ponto. Assim que bem é o pensamento, a palavra, o latido, o movimento, o passo, tudo é luz dentro e fora dele. Seu ar é balsâmico e vital. E qualquer que se aproxima se põe em seguro. Como é bela, graciosa, atraente, amável, formosa, a alma em graça ao fazer o bem. Tanto que eu mesmo fico apaixonado. Cada bem que faz é um matiz de beleza demais que adquire, é uma semelhança demais com o seu Criador que a faz distinguir por filha sua. É uma possessão divina que põe em comércio. Cada bem que faz são os porta-vozes entre o céu e a terra, são os postes, os fios elétricos que mantêm as comunicações com Deus. Capítulo 22, 9 de outubro de 1921. A vontade do homem é o que mais se assemelha ao do seu Criador. A vontade humana é o depósito de todo o obrar do homem. Estava pensando no momento em que o meu doce Jesus tomava a última ceia com seus discípulos. O meu amável Jesus dentro de mim me disse: minha filha, enquanto jantava com os meus discípulos, não era só a eles que tinha ao meu redor, mas a toda a família humana. Uma por uma as tinha junto a mim. As conheci todas, as chamei por seu nome. Também te chamei a ti e te dei o posto de honra entre João e eu, e te constituí pequena secretária do meu querer. E enquanto dividia o cordeiro oferecendo-o a meus apóstolos, o dava a todos e a cada um. Aquele cordeiro desmantelado, assado, cortado em pedaços, falava de mim. Era o símbolo de minha vida e de como devia me reduzir por amor de todos. E eu quis dá-lo a todos como alimento refinado que representava minha paixão. Porque tudo o fiz, disse e sofri. Meu amor o converteu em alimento do homem. Mas você sabe por quê? Chamei a todos e dei o cordeiro a todos? Porque também eu queria o alimento deles. Cada coisa que fizessem, queria que fosse alimento para mim. Queria o alimento de seu amor, de suas obras, de suas palavras, de tudo. E eu, meu amor, como pode o nosso agir tornar-se alimento para ti? E Jesus me disse: não é só de pão que se pode viver, mas de tudo aquilo que a minha vontade dá a virtude de poder fazer viver. E se o pão alimenta o homem, é porque eu o quero. Agora, o que a criatura dispõe com a sua vontade, me formar com o seu obrar. Essa forma essa forma toma seu obrar. Se de seu obrar quer me formar o alimento, me forma o alimento. Se de seu obrar quer me formar amor, me dá o amor. Se reparação, me forma a reparação. E se em sua vontade me quiser ofender, com o seu agir, me forma a faca para me ferir, e talvez até mesmo para me matar. Depois adicionou: a vontade do homem é o que mais o assemelha ao seu Criador. Na vontade humana, pus parte de minha imensidão e de minha potência, e dando-lhe o posto de honra, a constituí rainha de todo o homem e depositária de todo o seu obrar. Assim como as criaturas têm caixas para conservar suas coisas, para tê-las guardadas, assim a alma tem a sua vontade para conservar e guardar tudo o que pensa, o que diz e o que obra. Nem sequer um pensamento perderá. O que não pode fazer com o olho, com a boca, com as obras, pode fazer com a vontade.
Num instante pode querer 1000 bens ou 1000 males. A vontade faz voar o pensamento ao céu, nas partes mais longínquas e até nos abismos. A criatura pode ser impedida de trabalhar, de ver, de falar, mas tudo isso pode ser feito na vontade. E tudo o que faz e quer forma um ato e o deixa em depósito em seu próprio querer. E como a vontade pode ser estendida, quantos bens e quantos males não pode conter? Por isso, entre tudo, quero o querer do homem, porque se tenho isto, a fortaleza está vencida. Capítulo 23, 13 de outubro de 1921. Todas as palavras de Jesus são fontes que levam e brotam para a vida eterna. Estava oprimida ao pensar que sou obrigada a dizer e a escrever ainda as menores coisas que o bom Jesus me diz. E ao ouvir, me disse: Minha filha, cada vez que eu te falo, tento abrir uma força em teu coração, porque todas as minhas palavras são fontes que levam e brotam à vida eterna. Mas para formar-se essas fontes em teu coração, tu deves colocar também do teu, isto é, deves mastigá-las muito bem para poder colocá-las em teu coração e abrir nele a fonte. Pensando, pensando-as em repará-las, tu formas a mastigação, com dizê-las a quem tem autoridade sobre ti, sendo assegurado que é minha palavra. Tu, sem dúvida, a passas e abres a fonte para ti, e para as ocasiões de tuas necessidades, te serve dela e bebe a grandes goles, na fonte de minha vontade. E com escrevê-las, abres os canais que podem servir a qualquer que queira tirar-se a sede para não deixá-lo morrer de sede. Agora, com não as dizer, você não as pensa, e ao não as mastigar, não pode passar. Por isso corre perigo de que a fonte não se forme e que a água não brote. E quando tiver necessidade daquela água, a primeira a sofrer a sede será você. E se não escrever, não abrindo os canais, de quantos bens não privarás os outros? Agora, enquanto escrevia, pensava entre mim. Faz algum tempo que o meu doce Jesus não me fala da sua santíssima vontade, mas de outras verdades, e eu me sinto mais levada a escrever sobre o seu santíssimo querer. Sinto mais gosto e sinto como se fosse exclusivamente minha, e seu querer me basta para tudo. E meu sempre benigno Jesus, ao ouvir, me disse: Minha filha, não deves te maravilhar se sentir mais gosto e te sentes mais levada a escrever sobre o meu querer, porque ouvir dizer, escrever sobre o meu querer, é a coisa mais sublime que possa existir no céu e na terra. É o que mais me glorifica e toma todos os bens juntos e toda a santidade de um só golpe. Em troca, a outras verdades encerram cada uma o seu bem distinto. Bebem-se de gole em gole, sobem degrau por degrau, adaptam-se ao modo humano. Ao contrário, a minha vontade é a alma que se adapta ao modo divino. Não são goles que se bebem, mas mares. Não degraus que sobem, mas voos que num abrir e fechar de olhos tomam o céu. Oh, a minha vontade. Só a ouvi-la de ti me traz tanta alegria e doçura, e sentindo-me circundado por minha vontade, que contém a criatura, como por outra imensidão minha. Sinto tanto gosto que me faz esquecer o mal das outras criaturas. Por isso deves saber que grandes coisas te manifestei da minha vontade, mas que ainda não as mastigaste bem e não as digeriste de modo a tomar toda a substância para formar o sangue da tua alma. Quando tiveres formado toda a substância, voltarei de novo e te manifestarei outras coisas mais sublimes de minha vontade. E enquanto espero que as digais bem, te direi ocupada, te terei ocupada com outras verdades que me pertencem, para que se as criaturas não se querem servir do mar, do sol de minha vontade, para vir a mim, se possam servir das forças,
dos canais para vir a mim e tomar para o seu bem as coisas que me pertencem. Capítulo 24, 16 de outubro de 1921. Assim que Jesus foi concebido, fez renascer todas as criaturas nele. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus me fazia ver como de dentro de sua santíssima humanidade saíam todas as criaturas, e toda a ternura me disse: Minha filha, olha o grande prodígio da encarnação. Assim que fui concebido e se formou minha humanidade, assim fazia renascer todas as criaturas em mim. Assim que em minha humanidade, enquanto renasciam em mim, sentia todos os seus atos distintos. Na mente continha cada pensamento de criatura, bons e maus. Os bons confirmava-os no bem, rodeava-os com a minha graça, investia-os com a minha luz, a fim de que, renascendo da santidade da minha mente, fossem dignos partos na minha inteligência. Os maus os reparava, fazia a penitência que lhes correspondia, multiplicava os meus pensamentos ao infinito para dar ao Pai a glória por cada pensamento das criaturas. Em meus olhares, em minhas palavras, em minhas mãos, em meus pés e até em meu coração, continha os olhares, as palavras, as obras, os passos, os corações de cada um. E renascendo em mim, tudo ficava confirmado na santidade de minha humanidade, tudo preparado, e por cada ofensa sofri uma pena especial. E tendo feito renascer todos em mim, carreguei-os em mim todo o tempo da minha vida. E sabes, quando os tive, os pari sobre a cruz, no leito de minhas acerbas dores, entre espasmos atrozes, no último suspiro de minha vida. E assim como morri, assim renasciam todos à nova vida, todos selados e marcados com todo o obrar de minha humanidade. E não contente com tê-los feito renascer, a cada um dava tudo o que eu tinha feito para tê-los defendidos e seguros. Vês a santidade que o homem contém? A santidade da minha humanidade. Jamais teria podido dar à luz filhos indignos, e ao contrário de mim. Por isso amo tanto o homem, porque é parto meu, mas o homem é sempre ingrato e chega a não conhecer o Pai que o pariu com tanto amor e dor. Depois disto, tudo se fazia ver em chamas, e Jesus ficou queimado e consumido naquelas chamas, e não se via mais. Não se via outra coisa que fogo, mas depois se via renascer de novo, e depois ficava outra vez consumido no fogo. Então acrescentou: Minha filha, eu ardo, o amor me consome, é tanto o amor, as chamas que me queimam, que morro de amor por cada criatura. Não foi só pelas penas que morri, senão que as mortes de amor são contínuas. Não obstante, não há quem me dê o seu amor por refrigério. Capítulo 25, 18 de outubro de 1921. A perturbação da alma é noite e impede que desponte o sol Jesus. A perturbação não é outra coisa que falta de abandono em Deus. Passei o dia distraída por algumas coisas que escutei e que não é necessário dizê-las aqui, e também um pouco perturbada, e por quanto me esforçava não conseguia me libertar. Durante todo o dia não vi o meu Jesus, a vida da minha alma, como se a perturbação fosse um véu que, pondo-se entre ele e eu, impedia o poder de o ver. Então, já avançada a noite, a minha mente cansada se acalmou, e meu amável Jesus, como se estivesse esperando, se fez ver e sofredor me disse: Minha filha, hoje, com tua turbação, impediste que o sol da minha pessoa despontasse em ti. A turbação é nuvem entre ti e eu, que impede que os raios desçam em ti. E se não baixam os raios, como podes ver o sol? Se soubesses o que significa
não fazer despontar o meu sol, o grande mal para ti e para o mundo. Estarias muito atenta a não te perturbar jamais, porque para as almas perturbadas é sempre noite, e na noite não surge o sol. Em troca, para as pacíficas é sempre dia. E eu, a qualquer hora que queira surgir, meu sol, a alma está sempre pronta a receber o bem de minha vida. Além disso, a perturbação não é outra coisa que falta de abandono em mim. E eu quero-te tão abandonada em meus braços que nem sequer um pensamento deves ter de ti. Eu pensarei em tudo, não temas. Teu Jesus não pode fazer menos que tomar cuidado de ti, ter-te defendida de todos. Me custas muito, muito tenho posto em ti. Só eu tenho direito sobre ti. Então, se os direitos são meus, a custódia será toda minha. Por isso, fique em paz e não tema. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.